Olá, esta é a sexta aula para os alunos do primeiro ano do ensino médio. Nós vamos encerrar hoje o tema número 2, que é o tema sobre as razões trigonométricas nos triângulos que não são triângulos retângulos, né? Então ele não tem o ângulo de 90 graus, tá? E aí, a aula passada nós estudamos a chamada lei dos cossenos. Agora, para encerrar, nós vamos estudar as leis dos senos, tá? Então hoje nós vamos fazer a dedução da fórmula, ou parte dela, né? Não vou fazer dela inteira, porque não há necessidade, é a mesma coisa. E aí nós vamos fazer 4 atividades do caderno São Paulo Faz Escola, volume 4, aí a gente encerra o tema 3, tá? E aí depois a gente estuda com o tempo aí que resta, não tem muita coisa aí, né? O tema 4 do caderno São Paulo Faz Escola, que é polígonos regulares a subscrição, né? A circunscrição, que é o círculo. Dentro do círculo tem um polígono, triângulo, quadrado e assim vai, tá? Aí tem a parte de ângulos aí que vai pedir um pouquinho sobre isso. Mas bom, deixa isso para a próxima aula. Vamos para essa daqui. Então o que eu fiz aqui? Eu peguei um desenho e tem um pouquinho a ver com o que a gente estava falando da circunscrição, que é o círculo, né, em volta de uma figura. No caso aí eu tenho um triângulo composto por A, B e C, né? E dentro também tem os ângulos correspondentes, o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C. Esse chapeuzinho aí é a abreviação de ângulo, certo? Então o que nós vamos fazer? Para aplicar o seno, que hoje nós vamos estudar as leis do seno, a gente precisa ter um triângulo retângulo, né? Para fazer aquela razão trigonométrica que a gente abrevia pelo SOHCAHTOA, né? Então, só para lembrar, o seno é oposto sobre hipotenusa, cosseno adjacente hipotenusa e a tangente oposto sobre o adjacente, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou traçar este triângulo. Aqui eu coloquei um ponto D, então fica o triângulo BCD, tá? E tem um ângulo lá que a gente vai deduzir qual que é, e aqui no ângulo C eu formei um ângulo de 90 graus, então desse triângulo eu posso aplicar as razões trigonométricas. E aí olha só que interessante para a gente poder observar as relações aí, para a gente poder descobrir qual o ângulo é aquele lá, porque não é o B, que o B foi dividido da metade ali, tá vendo? Não é o C, então sobrou só um ângulo lá. Então nós vamos ver que ângulo que é esse daí. Então, olhando o ângulo C ali que formou, né? Não é o C, o ângulo que formou ali do lado do vértice C é o ângulo de 90 graus. Se a gente olhar o arco, isso é uma propriedade da matemática dentro do círculo, tá? Se a gente olhar o arco formado pelo ponto B até o ponto D, não, tu passa pelo A pelo ponto D, ele é a metade da circunferência. Então a circunferência tem 360, então ali mede 180 graus, é metade da circunferência. E aí a gente percebe o quê? Que o arco e referente a um vértice qualquer, né, no caso aqui o C, quando ele está de frente, ele corresponde à metade dessa medida. Olha aí, né? Então assim, então o ângulo tem essa relação. O arco é 180 graus, o ângulo que formou aqui no vértice C é 90 graus, é metade, né? Olhando pelo ponto A, a gente vai ter um arco que está de frente também, que é o arco B até o C, tá vendo? Então, se lá o ângulo é A, que está no vértice lá, então aqui vai ser o dobro. Ou seja, o que é o dobro do ângulo A? 2A. Então, aquele ângulo ali de baixo vale 2A. E interessante da gente observar o ponto D. Esse ponto D ele está de frente com esse arco, né? Então, se esse arco mede 2A, ali vai ser a metade, mais ou menos igual que a gente viu aqui, de 180 para 90, né? Então, 2
a metade ali vai ser A. Então significa que aquele ângulo lá é o mesmo que o outro ângulo que está formado lá. Eu tentei fazer o desenho assim, talvez não está muito parecido, mas pela propriedade da matemática a gente tem essas relações aí, né? Então o arco que está de frente, o vértice que está de frente com esse arco, a medida desse ângulo é a metade, né? Então, traçando essa ideia, a gente consegue estabelecer a relação do que é chamado da lei dos senos. Mas aqui, só para lembrar as propriedades do círculo, eu não sei se vocês lembram aqui, essa medida que é do centro até a borda é chamada de raio, tá? Então aqui no caso aqui, esta outra medida, que é de uma borda a outra, que eu fiz o triângulo aí, é chamado de diâmetro, que é 2 vezes o raio. Eu vou usar 2R, né, que eu, na dedução, geralmente o pessoal usa 2R. O que eu vou fazer? Vou redesenhar esse triângulo aqui do lado, não tem isso na apostila, tá? Já está direto lá a relação, né? Estou fazendo a dedução aqui e vou aplicar a relação do seno, que é o só, né? Que é o oposto sobre a hipotenusa, pegando como referência aquele ângulo que a gente deduziu que é o A. Então aquele ângulo está de frente, né? O lado oposto seria o A, então ficaria A sobre 2R, né? Que é o oposto sobre a hipotenusa. Aquele 2R está multiplicando, o contrário de está dividindo, o contrário de dividir é multiplicar, então vou passar ele dividindo, então vai ficar 2R igual ao seno de A, e aquele seno de A está multiplicando, o contrário de multiplicar é dividir, ou seja, a gente encontra que a relação, né, de 2 vezes o raio é igual a A sobre o seno do ângulo aí correspondente. Eu não vou fazer os outros porque é a mesma coisa. Por exemplo, se eu fosse fazer pelo B, como que ficaria? Ficaria 2R igual a B sobre o seno de B. Se eu fosse fazer o C, a mesma coisa. Ficaria 2R igual a C, o seno de C. Tá? Então essa relação sempre vai acontecer independente do triângulo que a gente for fazer, né? A gente vai observar essas propriedades e aí só mudaria as letras, certo? Então isso não está na apostila, essa dedução, né? Um pouquinho mais fácil do que a lei do cosseno, mas está desta maneira aí, tá vendo? A lei do cosseno é um teorema importante que relaciona os lados e os ângulos de um triângulo qualquer. Para que esse triângulo seja A, B e C, a lei dos cossenos estabelece a relação. Então já arruma na apostila, essa apostila vem cheia de erros, né? Essa do volume 4, tá assim, não tem o A, tá vendo, na parte da base, né? Então acrescenta aí, e se você quiser também acrescentar, ó, lá, o A sobre o seno de A que a gente deduziu é igual a 2 vezes o raio, o B sobre o seno de B e o C sobre o seno de C, tudo isso é igual a 2 vezes o raio, ou seja, essas relações elas são iguais. Outra coisa importante da gente observar é que o lado está sempre de frente, está sempre oposto, que é uma relação do seno, né? Então está sempre oposto ao ângulo, né? Então o ângulo A, o lado A está oposto, está de frente, ó. O ângulo B, né, está oposto ao Bzinho lá, né? E o C, né, está oposto ao lado C. Então a relação do seno, né, essa lei do seno, ela tem essa característica. O lado está sempre de frente, sempre oposto, porque a relação do seno é o oposto sobre a hipotenusa, então a relação do lado sempre vai ser oposta. Nós geralmente usamos duas das relações, né? Então tá 3, né? O A sobre o seno de A, B sobre o seno de B e C sobre o seno de C. Então geralmente a gente usa duas para poder fazer, mas aqui precisa entender que as 3 relações ela dá sempre a mesma coisa, que é 2 vezes o raio, certo? Bom, então agora nós vamos fazer algumas atividades, né? São 4 atividades do caderno São Paulo Faz Escola, começando por essa que também veio com erro, mas aí a gente vai ajustar aqui, aí eu vou fazer essa completa como se fosse um exemplo, aí vai ficar 3 para vocês poderem fazer. Essa daqui é um pouquinho mais difícil, então eu preferi usar para fazer, para vocês poderem entender a ideia aí da lei dos senos. Então vamos lá.
Então abaixo tem o triângulo, calcule a medida BC. A medida BC é 10 centímetros, tá vendo? No triângulo lá, o lado B até o C é 10 centímetros. Então não precisaria fazer mais nada. Então o que, que eu resolvi fazer? Eu resolvi fazer o lado B, tá vendo? Que não está aí. E aí a gente vê que o lado A está relacionado com o ângulo de 120 graus, igual a gente viu lá. Eu vou até colocar aqui a medida, né? Só para a gente poder ver a relação. Então, assim, o lado A está de frente com o ângulo A, igual está lá no desenho no canto superior direito, e o lado B está de frente com o ângulo B, né? Então, essa é a característica aí, tá? Então, nós vamos usar a parte de seno a parte de A sobre o seno de A é igual a B sobre o seno de B. E o C precisa usar? Não precisa usar, até porque a gente não tem o lado B aqui, o lado C, né? A gente nem tem o ângulo, mas dá para descobrir o ângulo, mas a gente não tem o ângulo e não tem o lado. Então a gente vai usar só o A e o B, porque é o que tem aí, e os ângulos respectivos, que é o ângulo que está de frente, né? Então nós vamos aplicar só esta parte da lei dos senos e o objetivo é encontrar aquele lado B ali. Com a razão trigonométrica, o SOCATU, a gente não consegue fazer, né, a descoberta deste lado, né? E aí a gente, aplicando a lei do seno, a gente consegue fazer. Então vamos lá, eu vou substituir os valores, né? Então o A é igual a 10, tá? Que é o lado que está de frente, pode acompanhar lá no canto superior. O ângulo, que é o seno de A, que é 120 graus. O B a gente não sabe, vai descobrir, mas a gente sabe que o lado B está relacionado com o ângulo B, que é 30 graus. Aqui, em alguns casos, porque a gente sabe que tem as razões trigonométricas, a tabela que a gente desenvolveu, que está na página deixa eu dar uma olhadinha aqui, está na página 165, a tabela dos ângulos notáveis. O seno de 30 está lá, agora o de 120 não está. A gente tem que aplicar um conceito que nós discutimos em algumas aulas anteriores, que está no começo, no meio da página 171, que é essa parte aqui de como achar o valor correspondente, né? Então a gente faz o que? 180 menos 120, a gente acha qual é o valor correspondente, ou seja, o seno de 120 graus corresponde a um valor lá, que pode ser de 30, 45 ou 60. Então tá lá, a gente fez logo no começo, quando a gente começou a estudar as razões trigonométricas no triângulo retângulo, né? Então nós vamos fazer 180 menos 120 é igual a 60. Significa o quê? Que o seno de 120 é o mesmo seno que o de 60 graus, certo? Bom, então agora nós vamos substituir os valores. O seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2 e o seno de 30 é igual a meio. Agora nós vamos desenvolver o cálculo para poder descobrir quanto vale o B. Como que faz aí? Aplicando regra de 3, né? Então o meio está dividindo, passa multiplicando, raiz de 3 sobre 2 está multiplicando, dividindo, passa multiplicando. Então ficaria mais ou menos assim, tá vendo? Então olha lá, o meio foi multiplicando e a raiz de 3 sobre 2 também passou multiplicando. A parte antes da igualdade dá para a gente poder ajustar, né? Então 10 que multiplica meio dá 5, não é isso? Então eu posso colocar 5 é igual a B raiz de 3 sobre 2. Aquele 2 ele está multiplicando, está dividindo, o contrário de dividir é multiplicar. Então 5 vezes 2 é igual a 10, 10b raiz de 3, aquela raiz de 3 está multiplicando, o contrário de multiplicar, dividir, então significa que b é igual a 10 sobre a raiz de 3. Nesse caso aqui, tem um exercício também que vocês vão precisar fazer. Nós fizemos quando eu estava desenvolvendo a tabela dos ângulos notáveis, vocês podem dar uma olhada lá nas anotações de vocês, que é o chamado racionalizar as frações, né? Então, no caso de frações, não é comum deixar o denominador com a raiz na parte de baixo. A gente precisa racionalizar, a gente precisa trazer essa raiz para a parte de cima, para a parte
numerador. Como que a gente faz isso? É só multiplicar pela mesma raiz. Raiz de 3 que multiplica a raiz de 3 dá igual a raiz de 9. Raiz de 9 tem a raiz que é igual a 3. Mas só a gente multiplicar a parte de baixo, a gente não modifica a gente modifica a fração. Então a gente tem que racionalizar fazendo dessa maneira, multiplicando tanto o denominador quanto o numerador pela mesma raiz. Então 10 raiz de 3 pode deixar assim mesmo, vai ficar 10 raiz de 3, e raiz de 3 que multiplica a raiz de 3 dá raiz de 9, 9 tem raiz que é igual a 3, então aí fica a resposta final para aquela medida B, seria 10 raiz de 3 sobre 3. Essa raiz de 3 aí a gente poderia usar 1,7 aproximado e seguir o cálculo, mas eu preferi deixar assim para não engrandecer muito o vídeo, já foi até bastante cálculo aí, né? Então, sempre que tiver a raiz na parte de baixo, vai ter que fazer esse processo de racionalizar, né, a fração, multiplicando tanto a parte de cima quanto a parte de baixo, numerador, denominador, pela mesma raiz, que aí você elimina o sinal de radical, certo? Bom, agora vamos para o próximo problema. Está na página 175 também, né? A atividade 22 eu preferi mudar porque ela veio com alguns erros assim no enunciado, então eu preferi colocar já passar para o 23, tá? Então, a atividade 23 é o seguinte: uma bomba d'água é utilizada para transportar água de um rio para outros dois locais, a casa e uma caixa d'água, conforme a figura abaixo. Aí tá aí o esquema, né? Tem a bomba que tá próximo do rio aí, e aí tem parece um reservatório, alguma coisa assim, que colocou com uma caixa d'água, né? E tem a casa também lá. O proprietário o proprietário dessa casa pretende bombear a água do rio diretamente para a casa, que é ele que chamou lá no esqueminha como a medida X, né? Qual deverá ser a medida do encanamento para ele construir, porque terá que construir. Então, o que acontece, né? Da bomba até a caixa d'água, o reservatório, ele é 50 metros. Da caixa d'água até a casa é 80, e aí tem o triângulo aqui embaixo. O que acontece? Nesse caso aí, não dá para aplicar a relação da lei dos cossenos. Por quê? Para a gente aplicar a lei dos cossenos, a gente precisaria ter dois ângulos, né? Porque vocês perceberam lá que as relações, elas são um ângulo está de frente com o outro, com um lado, né? E um lado de frente com o outro ângulo. Então a gente só tem um ângulo aí. Então esse exercício a gente tem que aplicar a relação da atividade anterior, que é a relação do cosseno, tá? E não do seno, que do cosseno só precisa do ângulo. Então eu vou deixar indicado aqui, porque a gente vai ter que encontrar a medida x. Então fica a medida x ao quadrado igual a soma dos outros dois lados ao quadrado, 50 e 80, não necessariamente nessa mesma ordem, menos duas vezes os dois lados e o cosseno do ângulo, no caso o ângulo ali é de 60 graus. Então eu deixei indicado aqui o cálculo, e aí vocês podem olhar na atividade anterior para poder fazer. Aí não vai dar uma raiz exata. Se vocês quiserem fazer a raiz na calculadora, não tem problema nenhum não, né? Pode fazer a raiz na calculadora aí para poder achar que não vai dar uma raiz exata, vai dar um número aproximado aí, tá bom? Bom, agora os outros dois exercícios são sobre as relações de a lei dos senos, né? Então nós vamos fazer aqui, eu vou indicar aqui o que vocês vão ter que fazer. Atividade 24, Cefet, determine a medida do ângulo beta, né? Na figura, no qual A é igual a 2 centímetros, eu vou usar só 2, tá? E B é igual a raiz de de 2, certo? Bom, então o que nós vamos ter que fazer aí, né? Ele quer que descubra o ângulo B. Para descobrir o ângulo B, a gente precisa, o ângulo beta, né? A gente precisaria saber o outro lado do triângulo. Então a gente percebe que
o lado A está proporcional a esse ângulo que eu chamei aqui de alfa, né, que é o de frente, né, e o lado B está proporcional a 30 graus. Então a gente não consegue descobrir do jeito que está aí aplicando a relação. Nós vamos ter que descobrir o ângulo alfa e depois usar mais uma relação, que é a soma dos ângulos internos do triângulo, para poder descobrir. Eu falei em algumas aulas anteriores, mas eu coloco aqui a indicação do cálculo e o exercício 25 eu vou até fazer a resolução da parte de como achar o ângulo do triângulo usando a relação da soma dos ângulos internos. A soma de 3 ângulos internos do triângulo é igual a 180 graus, né? Eu falei isso em algumas aulas anteriores, mas a gente vai repetir aqui novamente. Então vamos lá. Então aqui eu vou ter que fazer aqui o A está relacionado com o seno de alfa e o B com o seno de 30, certo? Bom, o A e o B ele deu, e o seno de 30 a gente pode olhar naquela tabela dos ângulos notáveis que é igual a meio, né? Então, substituindo o 2, a raiz de 2, o seno de alfa e o meio. Aí você vai aplicar a propriedade distributiva e achar o seno de alfa igual a um valor. E só fique esperto aí que vai ter que racionalizar, nesse caso aí também, já estou indicando aí o que vai ter que fazer, vai ter que racionalizar igual a atividade anterior, né? Ou alterar a raiz e poder colocar aí. E só para indicar, o seno na tabela dos ângulos notáveis só tem 3 valores. Ele pode ser meio, né, 1 sobre 2, ele pode ser raiz de 2 sobre 2, ou ele pode ser raiz de 3 sobre 2. Então são esses valores. Descobrindo o quanto que vai dar o seno, por aquela tabela você sabe qual é o ângulo. Por exemplo, se você chegou aí, seno é igual seno de alfa é igual a meio, significa que aquele ângulo alfa é igual a 30 graus. Seno de alfa é igual a raiz de 2 sobre 2, significa que o ângulo é igual a 45. E seno de alfa é igual a raiz de 3 sobre 2, significa que o ângulo é igual a 60. Da onde eu tirei isso? Da tabela que nós construímos algumas aulas anteriores, que está na página 165. Né? Se você for lá e consultar a sua apostila ou no seu caderno, você vai ver que tem os ângulos e tem os valores correspondentes, né? Então aqui a gente precisa saber o ângulo. Descobriu esse ângulo alfa, que pode ser 30, 45 ou 60, tem que calcular o valor aí. Você vai ter que aplicar a soma dos ângulos internos do triângulo é igual a 180 graus. Então aí no caso a gente tem alfa e beta e o 30, que é o exercício que deu. Primeiro você vai ter que descobrir o alfa, substituir o número que deu aí, porque pode ser 30, 45 ou 60, para enfim calcular o beta, que é o que ele pede desse exercício aí, né? Então, por exemplo, se for 30, você faz 30 mais 30 igual a 60, né? Esse 60 está somando, passa subtraindo, você acha o beta, né? Equaçãozinha do primeiro grau, tá? E o último exercício de hoje, né? Ele é um pouquinho mais parecido, assim, foi pelo que eu vi dos exercícios, melhor estruturadinho, assim, das relações do que nós estamos estudando, né? Que é a lei dos senos, né? E aí a gente vai fazer, né? Eu vou até fazer a parte do seno aí, de como achar a soma dos ângulos internos, porque ele deu algumas coisas aí pede para a gente fazer, né? A imagem não tá boa, mas é uma praia e ali no topo da imagem tem uma ilha, então ele traçou um triângulozinho e a gente precisa descobrir qual é a medida que está representada como D. Então vamos lá, ó. Observando a ilustração abaixo, determinar a distância D entre a ilha e a praia. E aí ele deu os dados do seno, né? Ele deu só seno, então significa que nós vamos ter que usar o seno, mais precisamente a lei do seno, né? Então deu seno de 84 graus igual a 0,99, seno de 75, 0,97 e seno de 21 igual a 0,36. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos descobrir primeiro quanto vale esse ângulo alfa que está lá no topo, lá que é a marcação da ilha, né? Aí como que nós vamos fazer isso? Usando a soma dos ângulos internos. Os 3 ângulos internos de um triângulo sempre dá 180 graus. Então eu vou fazer aqui, né? Eu coloquei alfa mais 84 mais 75, que é o que deu no exercício, que é igual a 180. Eu vou fazer o cálculo, mas pelos dados que ele deu no exercício, a gente sabe que o que? O seno de 84 está lá, o seno de 75 também está lá.
o seno de 21 que ele deu no exercício não está, né? Então significa que aquele ângulo ali, o alfa é 21, mas eu vou fazer o cálculo aqui só para a gente provar, né? Então 84 mais 75 dá 159. O 159 está somando, passa subtraindo, né? Então vai ficar 180 menos 159 e isso dá 21. Então aquele alfa é igual a 21, né? É bom que você viu a resolução, que na atividade anterior, o final você vai ter que fazer mais ou menos igual que eu fiz aqui, né? Achar o ângulo, no caso lá ele chamou de beta, né? Esse aqui eu chamei de alfa, que corresponde à letra A do alfabeto grego. Bom, então aí para finalizar a aula de hoje, você vai terminar e vai encontrar qual é a distância D, que é a praia até a ilha, tá? Esse lado D, ele está relacionado com o ângulo de 84 graus, que é o que está de frente, e o lado 80, né, que é da praia, não marcou o que é aí, mas tem uma distância aí, talvez o tamanho da praia, não sei. O 80 está relacionado com o alfa, né? Então nós vamos montar aqui a relação, tá vendo? Então o 80 está relacionado com o seno de alfa, que nós acabamos de calcular, que é igual a 21, ou seja, o seno de 21, né? E a distância, o que ele chamou de D, está relacionado com 84. Professor, mas nós não vamos usar o 75, né, os 75 graus, para esse exercício não, e é muito comum, principalmente, até nas razões trigonométricas, né, onde você precisa aplicar seno, cosseno e tangente, é muito comum ele dar os 3 dados, e aí você se confundir na hora da resolução e pegar um dado que não vai te ajudar a resolver o exercício da maneira correta, né? Então, nesse caso aí, não precisa usar o seno de 75 graus, só precisa usar o seno de 21 e o seno de 84, que o 80 está de frente com o ângulo alfa, que é onde está a ilha lá, e o 84 graus está de frente com o lado D desse triângulo aí, que não é um triângulo retângulo, certo? Então é isso para a aula de hoje. Termine esse exercício de aposta, porque esta atividade já encerra um tema do caderno São Paulo Faz Escola, que é o tema 2, e aí a gente vai ficar com o tema 3, com os dias aí que restam, né? Depois eu vou postar o gabarito da prova, talvez se der tempo eu faça a correção também, não sei se vai dar tempo, e aí a gente encerra o ano letivo de 2020, certo? Então é isso. Até!